Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Glórias a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 21, verso de número 33. 21, 33. A parábola dos lavradores maus. Glória a Deus. Lá no versículo 28 tem a parábola dos dois filhos. Elas basicamente são as mesmas coisas do que a gente vai falar dos lavradores maus, tá? Então, isso aí você consegue entender que primeiro eram os líderes religiosos, primeiro eram o povo de Israel e depois os gentios, os não-judeus. 21, 33. Atentai noutra parábola. 33, acharam? Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber seus frutos. 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, o senhor da vinha, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. 42. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles.
e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Quando você planta alguma coisa, Deus abençoe. Quando você planta algo, você espera que daquele plantio surja frutos, que daquele plantio você venha desfrutar, você venha colher, porque isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Você planta um pé de limão, você quer desfrutar daquele limão. Você planta um pé de acerola, você quer acerola para fazer um suco. Então você espera que ela cresça, que aí você cuida, você zela, você esterca, você limpa, você rega, para que depois você venha a voltar naquele pé e colher aquele fruto. É isso. Você espera, você quer colher aquilo que você plantou, porque você quer saborear, você quer ver o resultado do seu trabalho, e aquilo vai te trazer alegria. Mas se você for naquele pé, naquilo que você plantou, e você não encontrar frutos, você vai se entristecer, você provavelmente vai arrancar, vai tirar e vai tentar plantar ou outra coisa ou a mesma coisa. E essa parábola dos lavradores maus, a gente pode traçar um paralelo com tudo isso que nós falamos aqui no começo. Antes de Jesus entrar nessa parábola, acontece um monte de coisas. Ele entra em Jerusalém, aclamado, hosanas nas alturas. A palavra de Deus está se cumprindo. Ele está sentado num jumentinho. E ele entra, purifica o templo, porque o povo estava fazendo do templo um comércio. E ele efetua algumas curas. E de repente ele chega diante de uma figueira. E ele diz para aquela figueira: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Porque tinha folhas, mas não tinha frutos. Então ele sabia que aquilo ali era uma figueira enganosa. Estava enganando. Porque as folhas chegaram na frente dos frutos. Então, tinha folhas, mas não tinha fruto. E muitas vezes o fruto, às vezes até dava primeiro do que as folhas na figueira. E na mesma hora, aquela figueira se seca. E aí o povo fica meio encabulado com essa história, né? Uma figueira que ele chega, ele está com fome. Ele vai ali e não encontra a fruto na figueira. E aí ele fala sobre os fariseus, os líderes religiosos que gostavam de pegar Jesus sempre alguma coisa. Começa falando: com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus devolve com a pergunta também.
Eu também farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí os fariseus começam, né? Se dissermos do céu, então por que não acreditaste neles? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Aí eles falaram assim: Jesus, nós não sabemos. Aí Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí vem as parábolas sobre isso. A gente observa, quem é essa vinha para você? Quem é a vinha? Quem é essa vinha que foi plantada nesse momento aqui do texto? Pode ser, hoje nós somos uma vinha, mas naquela época, quem era essa vinha que foi plantada, foi cuidada? Quem era essa vinha? Quem chuta aí? A vinha era quem? Oi? Isso. Hoje a gente pode ser considerado uma vinha, né? Pode ser considerado, mas aqui em específico, é como a irmã Toinha falou, é o povo de Israel. É o povo de Israel. Quem é esse dono da casa que planta essa vinha? Quem plantou a vinha? Foi Deus. Então, os lavradores maus, quem são esses homens maus? Esses lavradores. Quem são eles? Vamos lá, sem medo de ser feliz. Quem é que dava trabalho para Jesus nessa época? Isso, os fariseus, os sacerdotes, os líderes religiosos. Eles que são os lavradores. E aí, quem são esses servos que são enviados lá na vinha? Isso. Os profetas, rapaz, está afiado o negócio aí. Esses mensageiros, esses servos são os profetas. E aí depois, por último, ele envia o filho. Quem é esse filho? Justamente. Esses são os personagens dessa parábola. Deus, povo de Israel, os líderes religiosos, os profetas e Jesus de Nazaré. Esses são os personagens. Deus, ele chama seu povo da escravidão do Egito e promete uma terra. A gente está cansado de saber dessa história. Promete uma terra, dá essa terra. Eles têm a oportunidade de se constituírem como povo, como nação, mas o tempo inteiro esse povo só faz trapalhada. Só faz trapalhada. Essa parábola tem a ver com o amor rejeitado. Israel é a vinha de Deus. Isaías capítulo 5 fala que sobre a vinha que Deus plantou. Ele chama esse povo, não porque era o mais numeroso,
mas por causa do seu amor incondicional, Deus cercou Israel com o seu cuidado, libertou, sustentou, guiou e abençoou esse povo. E até hoje, Deus abençoa e guarda esse povo. Mas esse povo, uma boa parte deles ainda não reconhece Jesus como Messias. Deus cerca Israel. Cerca como a sebe. Ou seja, faz um valado. Constrói um lagar. Coloca uma torre. Esse lagar é o lugar onde se pisam as uvas. Geralmente, ou era feito nas rochas ou no chão, revestido de rochas. E aí se colocavam as uvas, se pisavam as uvas, prensavam as uvas para fazer o suco, para fazer o vinho e por aí vai. E o que acontece? Toda a estrutura está pronta, nada ficou por fazer, ou seja, Deus ele fez tudo pelo seu povo. Deus ele faz tudo pelo seu povo. Mas são as pessoas, é o povo de Israel, muitas vezes é o povo de Deus que rejeitam, são as pessoas que rejeitam a Deus. E esse povo não quis saber como que o Messias, como que esse homem, há poucos instantes eles estavam aclamando, hosana nas alturas, estava aquela festa toda, e aí no final desse capítulo já estão tramando como matar, como prender, como fazer alguma maldade com Jesus. Deus, se você vê o Antigo Testamento, Deus levanta os juízes, cada um fez o que bem parecia aos seus próprios olhos. A tônica do livro de Juízes é essa: cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Quando a coisa apertava, eles clamavam, aí Deus levantava um libertador que ia lá e libertava Israel. Então você vê isso acontecendo. Você vê Oséias tendo que se casar com uma mulher, uma prostituta, ou talvez ela tenha se tornado prostituta. E Deus fala para Oséias: ame esta mulher. Essa mulher representava o povo de Israel no adultério da idolatria, no adultério dos cultos aos deuses, aos ídolos. E Oséias demonstrando aquele amor incondicional, ou seja, Deus amando o seu povo. Inclusive, o livro de Oséias fala muito sobre um povo que não dava fruto. Então você vê Deus fazendo coisas maravilhosas pelos seus servos, pelos seus filhos. Deus, ele tem direito e ele quer buscar frutos na vida do seu povo. Esse dono da vinha, ele mandou esses camaradas lavrarem aquela vinha e envia os profetas, envia os servos para pegar uma parte do fruto. Ele queria experimentar desse fruto. E aí o que acontece? Ele não encontra esse fruto. Ele não consegue desfrutar desse fruto. As atitudes daqueles homens produziam o quê? Frutos maus, frutos ruins. Porque eles matavam, apedrejavam e matavam os servos, os profetas, os mensageiros de Deus. E o que acontece?
Isaías capítulo 3, do 1 ao 7, vamos lá. Isaías 3, do 1 ao 7. Não é dos, perdão, é 5. 5, do 1 ao 7. Agora, cantarei ao amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, não será sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo. Eis aí o quebrantamento da lei, justiça, eis aí o clamor. Então ele espera que se dê o quê? Uvas boas para o consumo. E dê uva brava. Você já comeu uva verde? A boca fica toda apertenta, como diz, né? No interior. Fica aquela coisa na boca, aquela coisa terrível. Então, os lavradores estavam ali para cultivar. E os profetas, os servos vão. E aí o povo mata o profeta, faz mal ao profeta. Segundo o livro das crônicas, a gente vê os profetas, Jeremias sendo maltratado. Você vê Isaías sendo maltratado. Diz a tradição que Isaías provavelmente foi cerrado ao meio. E Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Fala justamente sobre homens que foram cerrados ao meio. Então acredita-se que ele foi cerrado ao meio pelo rei ímpio Manassés. Jeremias foi preso. Jeremias foi zombado. Jeremias não pôde constituir uma família, porque ele era exclusivo da obra de Deus. Então você veja só que as pessoas amavam mais a impiedade, mais o erro, mais o engano, do que as coisas de Deus, do que a mensagem que vinha da parte dos profetas. E aqui Jesus está novamente confrontando, em Mateus 21, confrontando os líderes religiosos. Não são vocês que estão aí para instruir a lei, para ensinar a palavra. Não são vocês que estão aí para fazer cópias da palavra. Não são vocês aí o guia desse povo. E Jesus está dizendo, abertamente aqui nessa parábola,
E o interessante é que servo após servo foram Israel procurando frutos e acabaram despedidos, vazios. Profeta após profeta foram enviados a eles, mas em vão. Milagres após milagres foram operados entre eles, sem nenhum resultado. Israel só tinha folha, mas não tinha fruto. E você vê sempre falando, usando a figueira, simbolizando o povo de Israel, simbolizando o povo de Deus. No versículo 35 de Mateus 21, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe os mesmos. Ou seja, quem fosse, eles matavam. Eles achavam que eles eram o dono das coisas, que eram eles que mandavam, eram eles que faziam do jeito deles. Então, se essas pessoas vinham com uma mensagem diferente, com uma instrução diferente, essas pessoas morriam, essas pessoas eram rejeitadas. Não foi assim com Samuel? Samuel, ele ora, o povo pede um rei, e aí Deus fala: Samuel, não rejeitou a você, eles rejeitaram foi a mim que eles rejeitaram, Samuel, não foi você. Então, você vê que Samuel entristeceu, mas além de Samuel, Deus se entristeceu. E foi o mais prejudicado da situação. Tá bom, eles querem um rei, deixa eles escolherem um rei. E escolheram o rei Saul e foi aquela atrapalhada. Aí quando Deus falou: não, agora eu que vou escolher, e não de acordo com a aparência, então a coisa vai ser diferente. E aí Deus escolhe Davi. Então você veja só, que ao longo dos séculos Deus mandou seu profeta, mas eles rejeitaram. Quanto mais Deus demonstrava a eles seu amor, mais o povo se afastava de Deus e endurecia a sua cerviz. Os servos enviados para coletar a porção da colheita, que o proprietário podia reivindicar legalmente, foram tratados de forma vergonhosa. Ei, foi eu que plantei vocês, e eu quero ter um fruto de vocês, eu quero receber algo de vocês, um fruto de vocês. E aí quando eles vão lá, não tem nada para receber, não tem nada para me reportar, para me relatar, e pelo contrário, ainda mata os mensageiros lá. Então, o que a gente observa? Estevão foi apedrejado até a morte em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quem apedrejou Estevão? Os líderes religiosos, os fariseus, o povo ali daquela época. Sabe quem apedrejou o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14? Foram os judeus. Paulo, ele sai de uma cidade, vai para outra cidade, e você lendo o texto, você vê que os judeus saem na cola de Paulo. Aonde Paulo, eles foram no rastro de Paulo. E aí Paulo opera um grande milagre, ele e Barnabé operam um grande milagre na vida de um homem. E aí aqueles homens falam: Mercúrio desceu à terra, Júpiter desceu à terra, está no meio de nós. E aí o apóstolo Paulo falou: não, vocês não podem sacrificar, vocês têm que abandonar essa idolatria de vocês. Aí quem aparece? Os judeus, lá inflamando aqueles homens. E aí Paulo foi apedrejado e dado como morto. Então você veja só que o quão terrível é. E quantas pessoas hoje que são enviadas,
Missionários são enviados e as pessoas não querem aceitar essa mensagem, não querem se arrepender dos seus pecados, matam os missionários, esquartejam os missionários. É algo terrível, irmãos. É algo terrível. E o que acontece? Deus, ele não é o dono da vinha? Ele não poderia muito bem executar juízo e pronto, acabou? Mas sabe o que eu observo aqui quando a gente lê e estuda esse texto? Você vê o amor de Deus. Porque Deus manda um, aí é apedrejado, aí é espancado, aí manda outro e apedreja, aí manda servos em maior número e que foram tratados da mesma sorte. Mas Marcos capítulo 12, falando desta mesma parábola, ela traz algo muito interessante, traz um detalhe muito profundo. Eu quero que você vá lá em Marcos capítulo 12. É a mesma parábola, mas aqui ele me dá um detalhe, te dá um detalhe muito importante. E outra coisa, Deus nos escolheu em Cristo para nós darmos fruto. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. Jesus, ele espera que eu e você dê fruto. E olha que detalhe importantíssimo, que Marcos, capítulo 12, versículo 6, ele fala. Quem pode ler aí? Amém. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Quais são os detalhes que você consegue observar aqui nesse texto? Qual é o detalhe que Marcos traz a mais que Mateus não traz? Eu quero ver com você se você consegue entender a profundidade disso daqui. O que te chama a atenção aqui nesse versículo 6? Vamos lá. Marcos 12, 6. O que vocês veem aqui o que chama a atenção aqui? Vocês se arriscam? Nós estamos exercitando a interpretação bíblica. Alguém? Sim, realmente, é Jesus aqui. Mas é interessante que Marcos, ele diz assim: restava-lhe ainda um, seu filho amado. Seu filho amado. Então, Mateus, ele não traz esse detalhe. Restava-lhe, ele só diz assim, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Foi mais genérico, mas Marcos é mais específico. Restava-lhe ainda um. Então, ele insistiu tanto, ele mandou tanto profeta, tanta gente, ei, eu quero que vocês façam o que é certo, eu quero que vocês deem fruto. E ele manda profeta após profeta, profeta após profeta. Mas Marcos, ele diz: restava-lhe um e filho amado.
E aí João 3,16, que a gente conhece, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você vê aqui que ele pensa, talvez respeitarão meu filho. Não é que Deus não sabia, irmãos. Mas aqui Jesus está desenrolando uma história para condenar a atitude, para condenar aquela vida infrutífera que aqueles líderes religiosos levavam. Eles achavam que era uma vide frondosa, eles achavam que davam fruto, porque eles eram chamados de rabis, de mestres, lá em Israel, né? Mas Jesus falando, vocês não passam de sepulcro caiado, vocês são tudo um bando de figueira estéril, tem folha, mas não tem fruto. E aí, Jesus ele está fazendo esse apelo, ele está dramatizando para ver como é a situação. E por último enviou-lhe seu filho dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos de sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Olha interessante. Poderia argumentar-se nesse ponto, a história vai além dos limites da razão, que no curso ordinário da vida, nenhum proprietário cujos direitos haviam sido pisoteados de forma tão rude, seria tão generoso a ponto de dar aos criminosos ainda outra chance, e certamente que ele não teria entregue seu próprio querido filho aos caprichos e enganos daqueles que haviam espancado seus servos. Isso deve ser reconhecido. Ou seja, Deus ele é o dono da vinha, é dele por direito, tudo é dele. Não diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? Tudo não é de Deus, Deus é que governa, ele é dono de tudo. Então, ele tinha direito sobre a propriedade, sobre a vinha, ele tinha direito, e ele tem direito sobre as pessoas, sobre tudo. Mas mesmo assim, ele dá uma outra chance, entregando o seu filho querido. O proprietário tem um filho amado, seu único filho. Além desse filho não sobra mais ninguém que pudesse enviar. Esse filho é o único que ele tem e ele representa tudo. Então Deus envia o seu filho Jesus para morrer pelos pecadores na cruz do Calvário. E não tem mais outro para ser enviado, para fazer um sacrifício, para fazer algo. Não tem. E ele enviou o seu filho. E quantos hoje rejeitam? Quantos hoje não dão fruto na obra de Deus? Quantos outros não dão fruto na presença de Deus? Quando Ele nos chama, quando Ele nos faz filhos, quando Ele nos converte para si, Ele quer que a gente dê fruto. A gente precisa dar fruto. Se a gente não der fruto, está errado. Você precisa dar fruto. A gente não começou com a parábola do semeador, sobre vários tipos de terreno, e o último era o terreno fértil, que produzia 100 a 60 e a 30 por um. Ou seja, frutos diferentes, mas produzia. Uns mais, outros menos, mas produzia. E a gente vê, uns pés de manga produzem mais frutos, outros menos. E assim acontece, mais produz.
Mas você vai lá, você vai pegar aquela manga. Então, Deus, Ele espera que o seu povo frutifique. Ele não quer que o povo fique raquítico. Ele não quer que o povo fique estagnado. Ele não quer que o povo fique parado. João capítulo 15 é um exemplo clássico sobre isso. Ele dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito frutos. Aquele que permanece nele, o que ele faz? Ele poda, ele trata, ele cuida, para que produza o quê? Mais frutos. Aquele que não produz fruto, o que ele faz? Ele corta, lança fora e põe para queimar. João Batista veio e ele disse, batizando as pessoas no Rio Jordão, e os líderes religiosos, os escribas, os fariseus vinham ali, e ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado já está posto à raiz. Aquele que vem após mim, não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E esse que vem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui é juízo, é julgamento. É julgamento. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara. Deus é muito claro. Esse povo religioso não dava fruto e só atrapalhava outros de frutificar. Outros de trazer frutos, de produzir frutos. Jesus, ele disse: olha, vocês fazem essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno. Porque eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam os outros entrarem. Olha só que coisa terrível. E aí Deus envia Jesus, mas aí esses homens o tempo inteiro tramando, buscando fazer alguma coisa de ruim, de mal com Jesus. E, dando sequência, o que é interessante que ele pensa assim, né? Terão vergonha de ferir a meu filho, respeitá-lo-ão. Eles estavam com a mente tão cauterizada, eles estavam tão cegos, que eles não estavam nem aí para nada. Jesus, quando ele olha Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele chora. E ele diz: se você soubesse o dia da visitação, se vocês soubessem quem é que está aqui. E aí ele chora, aí ele fala, né, da galinha que ajunta o quê? Os seus pintinhos debaixo das asas. Então, Deus estava ali manifestando o seu poder, seu amor sobre o seu povo. João capítulo 1, versículo 11 diz o quê? Veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, não da vontade do homem ou da mulher, mas da vontade de Deus. Então, todos quantos rejeitam a Cristo não se tornam filhos, não é filho, mas todos quanto aceitam a Cristo se tornam filhos de Deus. E isso não é algo que o ser humano quer fazer, mas é algo da vontade de Deus, que transforma as pessoas em filhos. Mas ele veio para os israelitas, e os israelitas o rejeitaram.
Não quiseram saber. Até os próprios irmãos de Jesus não acreditavam muito nessa história. Não acreditavam que ele era esse Messias aí. Então o que eu acho interessante que Romanos capítulo 8, verso 32, olha o que diz aí. Vamos ler Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Quem encontrou pode ler. Então aquele que não poupou o seu próprio filho, e ele falou, vou entregar o meu único filho amado, que talvez respeitaram coisa nenhuma, fizeram foi zombar do Senhor Jesus Cristo. Mas, e o que eles fizeram? Eles premeditaram, eles arquitetaram, eles entram numa consulta entre si, nós vamos agora destruir, e vamos tomar o que é dele, vamos tomar a herança, porque quem manda aqui somos nós. E a gente não manda nas coisas de Deus, quem manda é Deus. Aprenda uma coisa, nós somos administradores, nós somos mordomos, servos, serviçais de Cristo. O filho não é teu, é Deus que permitiu você ter, para você cuidar dele para Deus. Então tudo que Deus permite nós termos, é Deus quem proporcionou, é Deus quem deu. Nós temos que ser bons administradores, bons despenseiros de tudo aquilo que Deus permite vir até as nossas mãos. Então, eles planejam matar. Quando tiver morto, não haverá outro herdeiro e não vai causar preocupação. Então eles pensavam, vamos acabar com Jesus, porque vocês se lembram que houve um movimento com um tal de Teudas. Apareceu um camarada lá dizendo que era isso, aquilo, outro. Houve um movimento com um tal de Teudas. E aí eles abafaram aquele movimento e ficou por isso mesmo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5. E aí Gamaliel fala, não, vamos deixar esses homens. Vamos deixar esses homens, porque é o seguinte, porque se esse negócio for de Deus mesmo, nós vamos estar como que combatendo contra o próprio Deus. Então deixa. Um líder religioso teve um momento de lucidez ali, né? Teve um momento de lucidez, falou alguma coisa sensata, alguma coisa verdadeira. E aí, vamos matar esse camarada aí, porque a gente vai ficar de boa. Oh, meu irmão, mal eles sabiam que quem é dono da vinha é Deus. Mal eles sabiam que Deus iria arrancar da mão deles, iria dar um outro povo, irmãos, que viria a dar frutos. É como na parábola dos dois filhos, um foi chamado, não quis ir, mas depois foi. Aí o outro que disse que ia, mas não foi. É isso aí, irmãos. Os que resolveram ir, mas os que disse que não ia, mas depois foram, eram os prostitutas, eram os cobradores de impostos. E os que disseram que iam e não foram, eram justamente os líderes religiosos. Então Jesus, ele faz desta forma: quem não quer produzir fruto, ele arranca e põe outro no lugar. Ninguém é insubstituível.
Aquele que não produz fruto, ele arranca e põe outro no lugar, irmãos. Porque a obra de Deus tem que dar fruto, a obra de Deus tem que avançar, a obra de Deus tem que romper, as coisas de Deus têm que fluir. Então Israel não serviu, não deu certo como luz para os povos, luz para as nações. Então eu vou levantar bárbaro, cita, grego, persa, parto, elamita. Eu vou levantar gente dos 4 cantos do mundo e eu vou fazer uma igreja, eu vou fazer um povo que vai dar fruto. Louvado seja Deus. Vocês não querem, mas eu vou levantar um povo que vai fazer alguma coisa. E o que eu acho interessante é que esses homens estavam numa loucura sinistra, que esqueceram que o proprietário é pai do filho, e que o pai ainda estava vivo, e que o pai poderia descarregar a sua vingança. Olha o que o pecado, o que a cegueira faz as pessoas cometerem absurdos. E as pessoas estão aí amando a impiedade, amando as coisas malignas, e não se dão conta de que Deus está vivo, e que um dia Deus vai despejar sobre o mundo a sua ira. E aí agora tem essa festa maligna e demoníaca do carnaval. Vocês viram que tem uma escola de samba que homenageou Exu? Exu. Depois eu vou compartilhar para vocês no grupo da igreja. Isso. Tem uns integrantes da ala dessa escola de samba, todos joelhados, incorporados lá no chão. Isso. Então o povo amando a impiedade, fazendo graça de Deus, mostrando antes da pandemia, colocando ali Satanás como derrotando Jesus, mas Jesus que o derrotou na cruz do Calvário. O diabo feriu o seu calcanhar, mas ele pisou a cabeça da serpente. Ele venceu a morte, ele venceu o poder das trevas. Então ele é o poderoso Deus. E as pessoas estão amando a loucura, o pecado, e não veem que Deus ainda está vivo. O filho desaparecera, pensaram eles, agora a herança seria deles. De fato, uma herança eles receberiam, a condenação eterna. E todos aqueles que rejeitam a Cristo, que não aceitam a Cristo, recebem uma herança, a condenação eterna. Mas todos quantos se achegam a Cristo, se arrependem dos seus pecados, também recebem uma herança, a vida eterna em Cristo Jesus. E aí Jesus ele continua desenrolando a parábola. E os fariseus já estão sacando o que está acontecendo. Porque eles não eram bobos, irmãos. Eles faziam de bobo. Mas Jesus não era bobo. E o que eu acho interessante é que eles produziram para si mesmo condenação. Por aquilo que eles responderam. Versículo 40, olha só. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? A pergunta foi feita. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. E agora acontece isso, esses inimigos do Senhor começam a condenar a si próprios. Porque eles responderam, trazendo condenação para si mesmo. Não, ele vai dar morte afrontosa aos maus, e vai arrendar a vinha para outros lavradores. Aí no versículo 42, disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto,
eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Quando Jesus disse, vocês nunca leram? Jesus está dizendo o seguinte: com o que os escribas e os fariseus lidavam diariamente? Com a palavra de Deus. Se vangloriavam porque diziam ser dominantes e conhecedores da palavra de Deus. E aí Jesus disse, vocês por acaso nunca leram o Salmo 118, verso 22 e 23? É uma citação isso aqui. A pedra que eles rejeitaram, que os edificadores rejeitaram, foi posto por pedra de esquina ou pedra de ângulo. E aqui o que a gente vê? Que Cristo crucificado ressuscitaria triunfamente. Mataram o filho, mataram o herdeiro, rejeitaram o herdeiro. A pedra de ângulo, a pedra de esquina, é aquela pedra que tem a junção perfeita. Era aquela pedra que era colocada para alicerce. Ela era o gabarito e era a partir dela que as coisas viriam a ser construídas, viriam a ser edificadas. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, que ninguém pode... vamos aqui, eu esqueci agora, vamos... Ele fala que o fundamento é Cristo, e que cada um cuide de como vai construir sobre esse fundamento. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, ele é o fundamento, ele é a pedra. Vários versículos, várias passagens do Antigo e do Novo Testamento fala que Jesus, ele é esta pedra de esquina. Então, o que a gente vê? O antigo Israel não convertido, aquele Israel que rejeita o Messias de Jesus, o reino de Deus, isto é, os privilégios especiais do reino, a posição especial que aos olhos de Deus esse povo havia desfrutado durante a antiga dispensação, aos quais agora serão acrescentadas as benditas e palavras e obra de Jesus, lhes será tirado. Hoje quem prega sobre Deus, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, é a igreja, não é Israel. E a igreja tem esse privilégio, hoje, dado por Deus. Sabe por que foram tirados? Porque não cumpriram as suas obrigações. E se nós não cumprirmos as nossas obrigações como os filhos de Deus, como servos de Deus, seremos colocados de lado e Deus vai colocar outro no lugar. Tornaram-se semelhantes aos lavradores que no tempo da colheita se recusaram a entregar ao proprietário a porção dos frutos que lhe eram devidos. E assim, no lugar do povo do antigo pacto, do Antigo Testamento, se levantaria uma nação, e já não estaria a acontecer, claro, a igreja, uma igreja internacional, que será o resultado da união de judeus e gentios. Hoje também nós temos judeus se convertendo ao cristianismo, e essa igreja está crescendo sobre a face da terra, e essa igreja tem que dar fruto. E no versículo 44 ele diz que, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
Não apenas rejeitaram o filho, mas rejeitaram a pedra. Então, só restaria o quê? O julgamento. O filho, rejeitado pelas autoridades do templo, virá a ser a pedra angular do novo templo de Deus. E eu acho interessante que, mediante a ressurreição e a subida de Cristo aos céus, a sua coroação, ele tornou-se muito exaltado, excelsamente exaltado. E de sua posição à destra do Pai, envia o Espírito para habitar no coração de seus seguidores e para governar todo o universo no interesse da igreja para a glória do Deus triuno. Versículo 45 e 46. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. E Mateus capítulo 12 fala que eles estavam buscando, vamos aqui Marcos 12, procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que eles proferiram esta parábola, então desistindo, retiraram-se. Então, eles sabiam que Jesus estava falando deles, mas ao invés de um arrependimento, houve um endurecimento. Você vê que Deus, ele manifesta o seu amor, plantando, cuidando, tratando, zelando, enviando os seus profetas da parte de Deus, e por fim enviando o seu único filho, o seu filho amado. Mas eles estavam tão cegos, porque foi colocado o dedo na ferida. E ninguém gosta que coloque o dedo na nossa ferida. Muitas vezes a gente quer que passe um pano, ao invés de ser curado, ao invés de ser tratado. E aí os fariseus o que fizeram? Os principais dos sacerdotes só não prenderam ele porque não havia chegado o momento e também porque temeram o povo. Houve endurecimento em vez de quebrantamento. Os líderes religiosos interpretaram corretamente a parábola de Jesus, mas não se dispuseram a obedecer. Sabiam o que era certo, mas não fizeram o que era certo. Você sabe o que é certo a fazer, eu sei o que é certo a fazer, então faça o que é certo a fazer. Não dê uma de João sem braço, né? Não dê uma de desentendido. Mas o que é certo para fazer, faça o que é certo. Eles não se dispuseram a obedecer a Jesus. E buscaram uma forma de eliminar Jesus. E o interessante é que o conhecimento e convicção não podem nos salvar. Eles tinham conhecimento e convicção, mas não puderam ser salvos por isso. É perfeitamente possível saber que estamos errados e ainda permanecer agarrados ao nosso pecado e perecer miseravelmente no inferno. E eu finalizo com Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Essa é a parábola dos lavradores maus. Um povo que tinha tudo nas mãos para desfrutar das bênçãos, para produzir bênçãos. Rejeitaram a mensagem dos profetas, rejeitaram o filho e sofreram amargamente. E os privilégios foram tirados. E hoje lá em Israel,
tem lá um monte de cristãos. E hoje vai um monte de gente para Israel. Deus, se quiser e tiver misericórdia, eu ficaria muito feliz com a viagem para Israel. Quem não ficaria, né? Minha avó, ela viajou para Israel. Irmãos, pense na dificuldade que foi para ela emprestar o álbum para a gente ver. Que pense no ciúme que ela tinha. Porque foi uma viagem magnífica que ela fez lá em Israel. E enquanto a gente não viaja para Israel e Deus não faz esse milagre, existe um canal e eu recomendo sempre. Israel com Aline. Vale muito a pena, é fantástico esse canal. E ela atingiu, em menos de 2 anos, ela já atingiu mais de 1 milhão de inscritos. E um dia eu falei com ela que eu indicava muito o canal dela. E ela agradeceu bastante por a gente estar indicando o canal dela. E aí ela vai sortear uma viagem para Israel. Domingo que vem ela faz uma live explicando como é que vai ser o sorteio para viagem para Israel. E eu vou ficar de olho nessa live, vou me candidatar aí. Quem sabe Jesus? Não sei, Deus é que sabe, né, irmãos? Porque é maravilhoso. Não porque a gente idolatra, mas é porque a gente, conhecendo a palavra e vivenciando ali, é algo maravilhoso, irmãos. Ela tem um vídeo que ela foi lá onde Jesus, lá na casa do sumo sacerdote Caifás, ela foi lá onde Jesus ficou preso. Quando ela é judia, tá? Ela não é cristã, ela é judia. E aí quando ela desce, irmãos, que antigamente não tinha escada, né? Hoje tem, porque é ponto turístico, né? Ela desce com a voz embargada, segurando para não chorar, irmãos. E aí você vê a casa, a arqueologia descobriu a casa do sumo sacerdote Caifás todinha. Olha só que coisa tremenda. Então, e aí existe as oliveiras no Getsêmani ali, ó, que datam de mais de 2.000 anos, as oliveiras que provavelmente Jesus orou e aquela árvore foi testemunha da oração de Jesus Cristo, irmãos. E olha que coisa magnífica, né? Coisa abençoada. Que Deus abençoe sua vida. Minha sogra ganhou essa semana um óleo que veio lá de Israel e aquele talite, aquele tipo cachecol, que a patroa do meu cunhado foi para Israel. E ela presenteou minha sogra com esse. Eu falei, também não vá achar que esse óleo daí é mais santo do que os daqui não, tá? Pelo amor de Deus. Não vai enveredar por essa heresia e não vai ficar orando agora com esse talite aí, achando que agora não. Mas é um presente muito bonito. Ela ganhou o óleo de Ruth. E aí ela trouxe um vidrinho para ela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero compartilhar mais bênçãos com vocês. Hoje nós conseguimos Deus é que tem. Para de ficar ansioso, confia, e não sei o que, eu estou lá, agoniado, perturbado, aquela coisa toda, e Deus mandando descansar. E Deus fez isso, irmãos. Graças a Deus, amém? Amanhã, círculo de oração, quinta-feira, nós temos campanha, em nome de Jesus. Isso, círculo de oração. Amanhã o culto de oração.
Não sei churrasco, né? Culto e ação de graças. Culto e ação de graças, lá em casa amanhã, 7h30. Louvado seja Deus, nós vamos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. E quinta-feira, irmãos, quinta-feira nós vamos, eu e minha esposa, nós vamos a Goiânia, tá? Porque ela vai ver o pai dela, ela precisa ver o pai dela. Está num processo lá de divórcio, aquela coisa toda, a mulher. E aí a gente vai lá e a gente volta domingo à noite. A gente vai ter que antecipar a viagem porque saiu um exame da Isabela segunda-feira de manhã. A secretaria marcou segunda de manhã, a gente ia voltar segunda. Mas vai ter culto normalmente, vai ter a campanha. Não é porque o pastor de vocês vai estar alguns dias ausente que vocês vão ficar ausentes, não. Porque tem gente que quando o pastor não vem, aproveita e vá-se embora junto também com o pastor. Então não faça isso. Então quinta-feira tem campanha. Domingo, culto de missões, vai vir o diácono Rondinei, lá da Academial pregar. Ele tem um histórico. Ele mexe com missões, ele evangeliza nos ônibus, ele evangeliza nas ruas, ele realmente trabalha com missões e ele vai ministrar aqui. Amém? Graças a Deus. Presbítero Manuel, faça oração por nós. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade. Continue abençoando os teus filhos. Continue abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Faz uma grande obra, Pai. Tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. E ajude-nos, Senhor, a frutificar em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.